Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa e que a paz e a luz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui compartilhando os ensinamentos do Mestre Jesus. A nossa palestra de hoje sobre os novos conceitos de família. Por que será novos conceitos de família? Vamos gravar bem essas palavras que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos que prendem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Nós já aprendemos que o lar, a família, é o primeiro centro de estudos para a nossa evolução, né? Certo. Nós precisamos aprender a viver em sociedade. Então, a nossa sociedade começa dentro da nossa casa com os nossos familiares. O primeiro ensinamento que Jesus nos deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós não conseguimos nos amar, como é que nós vamos amar ao próximo como a nós mesmos? Né? Então, a nossa família é o nosso próximo mais próximo. Então, vamos aprender a amá-los, né? O homem, na sua evolução na Terra, ele precisa de núcleos. Núcleo de trabalho, núcleo de família, núcleo de amigos, né? Então, nós precisamos, para o nosso desenvolvimento moral, intelectual e espiritual, nós precisamos viver em conjunto, porque todos nós estamos aqui para evoluir, né? E assim, se nós não pertencermos a um grupo, como é que nós vamos desenvolver as nossas habilidades, as nossas virtudes, os nossos defeitos, e como é que a gente vai se aperfeiçoar? E a família é o grupo que normalmente se encontram desajustes, intrigas, pessoas diferentes, né? Para a gente reajustar os nossos sentimentos com todos eles. Primeiro na nossa família e depois na nossa família maior, que é a própria humanidade. Então, vamos lá. Famílias lindas. São assim as famílias que nós conhecemos. A maioria das famílias é formada por pai, mãe, filhos, avós, papagaio, cachorro, periquito. Tudo isso tem numa família tradicional. Só que hoje nós estamos vivendo um momento de evolução no nosso planeta. Isso também é uma família. Duas mães. Aqui também, dois pais. Uma mãe e um filho. Também é uma família. O pai e o filho, também uma família. Como é que a gente vai entender essa formação de família no nosso mundo de hoje? Primeira coisa que a gente faz é julgar aquilo que a gente está vendo. Conhecemos famílias. Provavelmente, a nossa família é igual a essas maiores famílias que estão aí. Mas a espiritualidade, muito mais sábia do que nós, planejou essas outras famílias que nós conhecemos. Por que será que ela planejou isso? Porque o mundo vem mudando. A humanidade vem crescendo. Nós que estamos dentro do Espiritismo, sabemos que somos todos uma família, independente do lar que nós vivemos. Somos uma família. Mas, no nosso planejamento espiritual, nós escolhemos os pais, os filhos, os parentes próximos, os amigos.
Escolhemos a família onde vamos nascer. Nós já aprendemos isso nas outras palestras. Sabemos que temos deveres com os nossos filhos e os nossos filhos com os pais. Sabemos que a convivência não é fácil, mas escolhemos as provas a que vamos viver. E nós vamos olhar isso dentro da doutrina espírita. Nada do que nós vamos falar aqui saiu da minha cabeça ou do meu coração. Está dentro dos livros da doutrina espírita. Está no livro do Evangelho, está no livro dos Espíritos, está no Sexo e Vida, está no Sexo e Destino, de Chico com Emmanuel, com André Luiz. Então, tudo que a gente vai ver aqui está dentro desses livros. Como não ia dar para ler os livros todos aqui, a gente preparou um resuminho para a gente entender melhor. Certo? Primeira coisa que a gente aprende na doutrina espírita é que o espírito ele não tem sexo. Sexo para ele é outra coisa. Não existe. Mas no nosso planeta Terra, nós precisamos do homem e da mulher para ocorrer o nascimento. Então, no nosso planeta, precisamos do homem e da mulher. Quando foi por volta de mais ou menos 1970, nós tivemos um boom da evolução. Né? Tanto na era da informática, como no emprego, como na emancipação da mulher. Então, o que aconteceu? A mulher deixou de ser mãe e passou a trabalhar. Né? Como a gente precisa reencarnar para a gente aprimorar os nossos defeitos, então nós escolhemos o sexo que a gente vai ter. Nós podemos ser homem numa encarnação, mulher na outra. Podemos encarnar várias vezes como mulher, depois várias vezes como os homens. Só que isso vai nos acarretar alguns problemas mais tarde. Porque o espírito reencarna naquilo que ele precisa burilar. Então, se nós abusamos do sexo, pode ser que vamos voltar sempre com o sexo masculino. E quando voltarmos com o sexo feminino, pode ser que vamos ter alguns trejeitos, algumas manias que ficaram gravadas no nosso perispírito. Porque tudo de bom e de ruim que a gente faz fica gravado no nosso perispírito. Então, não importa o sexo que a gente está aqui agora. Nós temos que burilar as nossas virtudes, os nossos defeitos. Né? Nós estamos aqui para evoluir. Se cometemos abusos, vamos ter que pagar, vamos ter que retribuir aquilo que a gente errou. Né? Então, por isso que hoje a gente fala muito da homossexualidade. Mas, nesse estudo, nesse resumo todo, a gente encontrou, lá em 1800, quando o Kardec perguntou aos espíritos sobre a homossexualidade. E ele diz lá que, desde que o mundo é mundo, existia isso. Mas, naquela época, os homossexuais eles eram de famílias ricas. Então, ninguém ia perguntar para eles qual era o problema. E, para nós, a partir da década de 70, isso ficou muito mais vistoso. Né? E como somos preconceituosos, porque trazemos isso na nossa bagagem do perispírito, isso nos incomoda. Então, quando a gente vê duas mulheres ou dois homens juntos, a gente julga. E nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para aprender. E se eles adotaram ou têm uma criança porque é de um deles, que diferença isso faz para nós? Porque eles estão fazendo justamente aquilo que talvez nós não conseguiríamos fazer na nossa encarnação por não estarmos tão evoluídos. Alguém gostaria de ter um filho deficiente? Alguém gostaria de ter um filho de uma cor que não fosse a sua? A gente não pensa nisso, a gente julga primeiro. E a gente percebe que nessas famílias, e não sou eu que estou dizendo, é lá o grupo de psicologia de Joana de Ângeles, que essas famílias foram preparadas para justamente receber esses problemas que nós, a maioria de nós, não aceitaria. Né? Porque o que vale para os espíritos, a essência do sexo,
é o amor, a simpatia e a afinidade de sentimentos, que muitos de nós não temos. Nós sabemos julgar, sabemos olhar o outro e achar o defeito. Mas o defeito que nós achamos no outro é o nosso defeito que está mais aflorado, que nos incomoda. Então, a gente julga o outro primeiro, né? E sabemos que tudo aquilo que a gente fizer com relação ao sexo ou qualquer outra coisa na nossa vida, nós vamos ter que voltar para reajustar essas contas. Com os nossos filhos, com o marido, com a esposa, com parentes, com amigos, com todos aqueles que fazem parte do nosso círculo. Então, não adianta a gente não querer passar por isso, ou não querer enxergar isso agora, porque isso cada vez vai ficar mais visível para a gente. Então, antes de julgarmos aquilo que a gente está vendo, vamos pensar e nos colocar no lugar daqueles lá. Porque tudo aquilo que a gente fizer, a gente sabe que vai voltar, né? É a lei da ação e reação. Nós estamos aqui para melhorar. Nós não estamos aqui para julgar ou ser julgados. A gente não gostaria de ser julgado, mas a gente julga primeiro. Então, vamos aprender aquilo que Jesus veio nos trazer. Vamos nos amar e amar ao próximo. Transmitir o amor, que é bem diferente desse amor que a gente conhece da boca para fora, né? No nosso planeta Terra, o amor significa o casamento entre homem e mulher para ter filhos, para gerar corpos para aquela multidão de espíritos que estão lá para reencarnar. Ora, se nós mulheres quisermos a nossa emancipação, passamos a trabalhar o dia inteiro, que tempo a gente vai pensar para cuidar dos filhos? Que tempo a gente vai ter? Não vai. Né? E aqueles espíritos que estão lá esperando o reencarne? Para onde eles vão? A gente tem que lembrar que um dia o nosso corpinho também vai. E aí nós vamos para o final da fila. E como a gente vai voltar para resgatar aquilo que a gente não conseguiu nessa encarnação, se ninguém quer ter filho? Hoje em dia, as famílias, elas não são de 4, 5 filhos. No mínimo 1, 2 quando acontece o deslize. Certo? Então, foi através de todos esses livros que foi feito o estudo por Francisco Cândido Xavier, hoje pelo Divaldo, através de Joana de Ângeles. No grupo de psicologia, essa frase é do Chico Xavier. E ele foi entrevistado quando foi feito o Pinga Fogo, por volta de 1960, 1970. E aí perguntaram para ele também sobre a homossexualidade. E ele disse que os espíritos estavam trabalhando sobre isso e que nós estaríamos prontos para entender. Então, ele diz assim, que ele espera que os mensageiros da vida superior inspirem os nossos representantes da ciência, né, e da justiça, para que a Terra tenha soluções para esses problemas, né, e que favoreça a paz e a concórdia nos campos da evolução da humanidade. Então, já que a mulher diz que não quer ter filho, já que o casal também não quer ter filho, mas o número de espíritos que estão para reencarnar é muito grande. Então, o que a gente está vendo hoje em dia no nosso planeta? Gravidez em crianças, né? Muitos estupros. Nem todo mundo consegue se libertar dessa criança, né? Porque não tem dinheiro para pagar. E aí o que acontece? São aqueles espíritos que estão lá, se preparando. Aí aparece um casal de homossexuais e tem a coragem de adotar essas crianças. Quem é melhor? Eu ou eles? A gente não viu lá no primeiro slide que os laços de família não são os consanguíneos? Né? Então, na espiritualidade, nós já preparamos tudo isso. Só que nós não nos lembramos. E aí, o que acontece? Quando a gente vê um casal assim, a gente julga. Quem de nós teria coragem de adotar? Quem aqui tem mais de 2 filhos? Vai adotar o terceiro? Você tem mais? Você tem 3? Você adotaria o 4?
Não é? A gente para e pensa, porque a gente tem algumas responsabilidades. Eu tenho 2. Eu não sei se eu adotaria, porque eu não paro. Né? Preciso trabalhar, preciso dar aula, preciso vir aqui. Então, a gente pensa nessas coisas. Mas eles foram lá e fizeram. Às vezes, a pessoa casa e se separa. E aí ela resolve que ela não quer mais um marido, mas ela vai cuidar do filho dela. Mas a gente olha e fala, nossa, olha aí, ó, pôs um filho no mundo, agora está sozinha para cuidar. Esse é o nosso erro. Julgar aquilo sem saber. Né? Mas como nós já estamos dentro da doutrina dos espíritos, nós entendemos. Né? Aqui é uma fala de Joana de Ângeles, porque ela também fala sobre a sexualidade. A gente sabe que lá na casa do Divaldo, o número de crianças abandonadas é muito grande. E a nossa justiça é muito difícil para se conseguir adotar um filho. Então, é mais fácil você buscar em outra cidade, em outros lugares, né, do que você fazer burocraticamente para adotar uma criança. Eu tenho amigos que fizeram adoção, mas sofreram quase que 6 anos, né, pensando que um dia a justiça vinha lá e ia tirar os filhos. Porque eles ficam te falando, ó, se não for assim, a gente vai tirar. Ai, se não fizer assim, a gente vai tirar. Fora toda a papelada burocrática que você tem que passar. Certo? E Joana diz que o amor, no entanto, será sempre o definidor dos rumos em favor do ser humano em toda e qualquer situação em que o mesmo se encontre. Então, se a gente sabe que os nossos laços não são consanguíneos, a gente sabe que os nossos laços são por amor eterno. Então, se adotou, ele é mãe de coração, pai de coração. Né? Quantos primos não se reúnem para cuidar de outro mais novo? Porque perdeu o pai em desastre, perdeu a mãe numa catástrofe. A gente ouve isso todo dia. Quem vai cuidar daquela criança? Vai mandar para o orfanato? Não, alguém se prontifica. Por quê? Porque a justiça divina começa a manipular lá em cima, né? Porque eles são mais inteligentes que a gente. E vão colocar aquela criança num lugar onde ela vai poder se desenvolver. Então, todos esses livros que eu mostrei para vocês, no Vida e Sexo e no Sexo e Destino, tem muitas histórias para a gente entender que André Luiz e Emmanuel contam como foi formado essas famílias. Né? A Revista Espírita é de 1866. Eles já falavam sobre isso. E a gente ainda continua não entendendo. Muitas coisas a gente não consegue entender. Então, quando eles falam assim, por que essas famílias? Né? Porque está prescrito lá na espiritualidade. Não adianta a gente não querer admitir mais. As famílias daqui para frente vão ser assim. Por quê? Porque muitos espíritos estão precisando reencarnar. E se as famílias tradicionais não têm espaço para todas essas crianças, como é que a gente vai ter adulto para procriar daqui para frente, se ninguém quer ter filha? Então, esses filhos desgarrados que nascem por aí, ou que são abandonados por aí, são criados por pessoas iguais a nós, que têm um pouquinho mais de desenvolvimento que o nosso. Já aprenderam na escala evolutiva que o amor não é só aquele do homem para a mulher. É muito mais do que isso. Amor, no nosso dicionário, é muito pobre. Né? É amar o homem ou amar a mulher. Mas Jesus, há mais de 2000 anos, já nos ensinava isso. Né? Vamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, vamos aprender a nos amar. Aprende a gostar de você mesmo. Aprende a gostar daquilo que você faz. Aprende a gostar daquilo que você é. Para você poder transmitir para aquele que vem na sua mão. Pode ser que hoje você não tenha coragem de adotar o quarto, não é? Mas pode ser que mais tarde aconteça alguma coisa, porque a gente está dentro da doutrina dos espíritos. A gente está aprendendo que está fazendo um bem maior. E a gente não sabe o que a gente planejou lá em cima.
Graças a Deus, né? Porque se a gente soubesse que o nosso filho tinha sido o nosso algoz numa outra encarnação, quem é que queria ter um filho desse? Não, né? Então é melhor a gente não saber. É melhor a gente continuar assim. Mas nunca julgar aquilo que a gente vê. Né? Porque ela pode estar aqui, ó, mãe e filho sozinha, porque o marido faleceu num desastre. Mas não, a gente já pensa na bobagem antes. Né? Pode ser ali os dois pais que a filha é de um deles. E que ele se afeiçoou por aquele outro homem. E daí? É problema deles, não é nosso. Quem vai pagar a conta deles são eles. Joana de Ângeles diz para a gente que a gente não pode ter promiscuidade no sexo. O que eles fazem na vida particular deles não é problema nosso. Porque a gente não quer que ninguém saiba o que a gente faz. Porque se eu vou ter que ajustar as minhas contas com os meus problemas, eles também vão ter que ajustar. Estou vendo 2 mulheres com uma criança. Sei lá se elas sofreram um acidente, perderam alguém, perderam a família toda, só sobrou aquele para tomar conta. Elas se sujeitaram a isso. Está vendo como a vida é muito maior do que aquilo que a gente vê? A gente nunca sabe o que tem por trás de uma história. Né? Aqui está o pai e o filho, feliz ali, de cavalinho, brincando. E se ele perdeu a mãe no parto? Quem tinha que cuidar do filho? Né? Então, antes de julgar, a gente tem que pensar que ele também tem uma vida igual à minha. Ele também teve escolhas como eu. Ele também teve um planejamento na espiritualidade como eu. Só que se eu não conseguir cumprir aquilo que eu planejei, eu vou responder por isso numa outra encarnação. E aí a gente vai ficar pensando, quanto tempo eu vou demorar para reencarnar? Porque na época dos meus avós tiveram 8 filhos e 6 filhos. Na época dos meus pais, eles tiveram 4 filhos. Na minha época, eu e os meus irmãos, nós estamos entre 2 e 1. E esses daí? Quantos filhos vão ter? Então, está muito difícil para reencarnar. Se o mundo precisa evoluir, se a gente sabe que passaremos de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, mas ninguém quer ter filho? Como é que os espíritos vão reencarnar? Então, quando acontecem essas histórias trágicas de nascimento, né, ou de adoções, nós temos que levantar as mãos e agradecer. Porque a espiritualidade realmente é muito mais inteligente que a gente. Ela criou condições para que isso aconteça. E para que o planeta continue evoluindo. Nós precisamos de cientistas, nós precisamos de engenheiros, nós precisamos de médicos. Mas se ninguém quiser filhos, o Brasil já é colocado como país idoso, né? E aí? Se morrem todos os médicos, ficamos como? Morremos juntos. Então, a partir de hoje, que nós possamos aprender que existem vários tipos de famílias, independentes daquelas que nós conhecemos. Famílias tradicionais, formadas por homem, mulher, filhos e um monte de gente. Famílias recasadas ou recompostas. Né? Por que a pessoa, às vezes, se divorcia ou se separa e a gente julga, né? Ai, vai casar de novo, vai ter novos problemas? Problema dela. Ela que resolveu, ela que é assim. Né? Quem sabe pode aparecer mais filhos, mais espíritos para reencarnar. Né? Famílias chefiadas ou por pai ou por mãe. É o que a gente vê todo dia, mas a gente julga antes. Produções independentes. Quantos óvulos tem guardados, né? E a mulher se sujeita a ir lá, paga uma fortuna para ter um filho. Quem sabe ela é mais evoluída do que a gente, porque ela sabe que a fila é grande que está lá atrás. Ela vai satisfazer o seu ego, às vezes, a gente diz, né? A gente julga, mas ela está tendo um ser humano que vai nascer ali. Né?
as famílias homossexuais, as famílias unipessoais. A gente tem que parar de julgar e entender o que tem atrás disso. Porque a doutrina espírita nos ensina que espírito não tem sexo. Todos nós já nascemos homens ou mulheres e vamos retornar homens ou mulheres. E cuidado com o julgamento, porque senão a gente pode passar para o outro lado e ser julgado. E não aceitar. E vamos parar de evoluir. Certo? A família é o papel fundamental na formação de estabelecimento de novos valores. Então, se a gente precisa dar valores para os nossos filhos, como que a gente fica julgando? Como que a gente vai passar isso para eles? Não dá, né? Não podemos viver sozinhos, temos que viver em família. Seja no trabalho, seja na escola, seja na própria família. Precisamos viver em família. Temos que resgatar os nossos débitos, as nossas ações cometidas em outras encarnações. A família é a nossa primeira escola, né? E ainda ela vai nos proporcionar evoluir, dar conhecimento para os filhos, né? E conhecimento para todos aqueles que nos rodeiam. Por mais que queiramos ser independentes e autossuficientes, temos que admitir que dependemos uns dos outros. Somos seres sociais e, como tais, precisamos conviver em sociedade para desenvolvermos as nossas aptidões e habilidades. Porque se a gente ficar no nosso mundinho, só eu mais eu não preciso fazer nada, né? Sento, deito e durmo. Não preciso progredir. Então, a gente precisa viver em sociedade. A gente precisa trocar conhecimentos, trocar figurinhas para poder evoluir, né? Porque a gente aprendeu que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações e que ele está passando por um mundo de regeneração. Se eu não me regenerar primeiro, como é que eu vou poder tomar conta da vida do outro? Nós renascemos na família, que é o grupo onde melhor são atendidas as nossas necessidades. A gente sempre fala assim, eu estou na família errada. Eu nasci na família que eu não devia. Mentira. A gente escolheu para nascer naquela família. Os erros e os acertos que vão ter vão ser pontuais, né? Para cada um melhorar, se fortalecer naqueles problemas que vão acontecer. Então, nascemos sim na família certa. Ninguém está na família errada. De acordo com a doutrina espírita, a cada um será dado como as suas obras. Tudo aquilo que a gente faz de bom, retorna para nós de bom. Tudo aquilo que a gente fizer de ruim, vai retornar para nós de ruim. Ninguém quer coisa ruim, a gente só quer coisa boa. Então, vamos fazer com que a nossa família cresça, se fortaleça, né? Troque ideias. Seja uma família, onde todos participam de tudo, né? Transmitir conhecimentos não é só na escola, é naquela troca do dia a dia, né? Estamos aqui para a nossa evolução. E precisamos crescer em cima dos ensinamentos de Jesus. Se a gente parar para pensar, ele esteve conosco há mais de 2000 anos. Ele falou assim, pega aqueles 10 mandamentos e transforma em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A gente aprendeu? Não. Então pega isso e escreve na porta da geladeira. Porque é a única coisa que nós precisamos. Porque a espiritualidade, ela quer que cada integrante de uma família possa cumprir o seu ideal durante a reencarnação, para que os laços de família cresçam, se fortaleçam e atinjam os objetivos propostos na eternidade. E Deus é Pai. Ele nos aguarda com certeza da continuidade das relações entre os que se amam e da continuidade da verdadeira família. Porque nós não precisamos ser parentes para nos amar. Nós estamos aqui na família à luz divina.
Vamos continuar trocando nossas figurinhas, os nossos entendimentos, os nossos conhecimentos, para que todos nós, quando retornarmos à pátria espiritual, sejamos uma grande família. Que Deus abençoe a todos.